Este artigo foi retirado da English Akan-Jyoti, março-abril 2022. Seu autor original é Param Pujya Pandit Shriram Sharma Acharya, o fundador da Gayatri Parivar. Olá, que bom ter a sua companhia nesta nossa reflexão. Hoje a gente vai mergulhar fundo nos segredos de uma atitude que pode ser, sabe, a chave para uma vida longa, saudável e, mais do que isso, uma vida realmente cheia de juventude. Para começar, eu queria propor uma pergunta, uma que de verdade nos desafia. A velhice é o fim da juventude ou será que é o seu auge? Pense bem, porque a resposta que damos para isso pode de verdade mudar tudo. Então, vamos a fundo nisso. A gente vai começar investigando como a nossa percepção da velhice talvez tenha se tornado uma espécie de ilusão moderna, sabe? Bem longe daquela sabedoria original. Olha que interessante! Antigamente, a velhice era vista como o ponto alto da vida, sabe? Um tempo de pura felicidade, de conhecimento profundo, de experiência valiosa. Mas hoje parece que tudo mudou. Muitas vezes ela está associada a desânimo, angústia, quase como um peso. Fica a pergunta, né? O que será que causou uma mudança tão drástica? E a resposta, segundo a fonte que estamos explorando, é bem direta. A ideia é que não é o destino, não. Somos nós mesmos os responsáveis por uma velhice mais sofrida. A raiz de tudo, aparentemente, está na nossa própria mente, no nosso jeito de pensar. E é exatamente aí que a gente entra no próximo ponto, para investigar as verdadeiras raízes do envelhecimento. E elas estão onde? Na nossa mente e nas nossas emoções. Olha só que insight poderoso do Dr. H. Gabbard. Ele diz algo que vira o jogo. A raiz da velhice não está no corpo, mas na mente. Mais especificamente, na aversão ao trabalho. E calma, não é só sobre emprego formal, é sobre a falta de um propósito, sabe? Aquele engajamento com a vida que nos mantém ativos, vibrantes. E não para por aí. Além dessa falta de propósito, existem outros fatores mentais que aceleram tudo. A tristeza que não passa, o desânimo, aquela vontade de se isolar, a perda da esperança. É como se fossem venenos mesmo, que envelhecem a gente por dentro, sabe? Bem antes da hora. Mas e se tiver um outro caminho? Existe um conceito chamado juventude perene. E o mais legal é que isso não é só papo filosófico, não. Tem ciência por trás. Uma pesquisa do Dr. Heyman Pearl, feita com 5.000 pessoas com mais de 90 anos, descobriu uma coisa incomum entre elas. Todas, sem exceção, tinham um estilo de vida pacífico, uma atitude otimista e uma mente alegre. Ou seja, a juventude é, de fato, um estado de espírito. Ok, então a grande questão é, como é que a gente cultiva essa tal juventude perene? Bom, agora vamos ver um guia prático para isso. Um programa de 6 pontos para ajudar a gente a se libertar dessa mentalidade do envelhecimento. Esse guia vem do estudioso Andrew Allen e ele é bem prático. São 6 passos. Vamos ver cada um com calma. O primeiro, viva o presente. A alegria de verdade não está lá no passado, está aqui, agora. O segundo, aprenda com as falhas. É usar as decepções não para se lamentar, mas para melhorar o hoje. Terceiro, tenha orgulho da maturidade. Sabe as rugas? Elas não são um problema, são símbolos de experiência, de respeito. Quarto ponto, foque em um objetivo de cada vez. A gente se cansa muito tentando fazer 1000 coisas ao mesmo tempo. Focar em um propósito de cada vez conserva a nossa energia. Quinto, continue aprendendo. A curiosidade, buscar novas ideias, é isso que mantém a mente e o espírito com energia. E por último, o sexto passo, mantenha o espírito elevado. O mundo precisa, e muito, da orientação e da sabedoria de quem já viveu mais. E para a gente entender de verdade o valor da vida, muito além das coisas materiais, nada melhor do que uma história. Uma história antiga e cheia de sabedoria. A história do rei Midas. Era uma vez um rei chamado Midas. Ele tinha tudo, palácios de ouro, tesouros, mas nada era suficiente. O coração dele nunca estava satisfeito. O grande amor da vida dele não era seu povo, nem mesmo sua família. Era o ouro, frio, brilhante, dourado. Até que um dia, uma entidade mágica apareceu e concedeu a ele um único desejo. E Midas, sem nem pensar 2 vezes, pediu aquilo que ele mais queria. Eu desejo que tudo que eu tocar se transforme em ouro. E no dia seguinte, o seu sonho virou o seu pior pesadelo. Cada coisa que ele tocava virava ouro. O livro que ele pegou para ler, ouro. A maçã que ele foi comer, ouro. A água, ouro,
maciço. Ele não podia mais comer, não podia mais beber, o desespero começou a tomar conta. E foi aí que o pior aconteceu. Sua filhinha, a pessoa que ele mais amava no mundo, veio correndo, feliz para abraçá-lo. E no instante em que os braços dele a envolveram, ela se transformou numa estátua. Uma estátua de ouro, fria, sem vida. Naquele momento, o sorriso do rei Midas desapareceu, para sempre. Completamente desesperado, o rei caiu de joelhos e implorou. Ele gritou: "Eu abro mão de todo o meu ouro. Por favor, me devolva minha filha, porque sem ela, eu perdi tudo que realmente importa." Foi da forma mais trágica possível que ele aprendeu que a verdadeira riqueza da vida não é algo que a gente pode tocar ou contar. Essa história tão forte do rei Midas nos traz para nossa reflexão final. A verdadeira juventude, assim como a verdadeira riqueza, não está do lado de fora. É um estado de espírito. E o mais incrível é ver como grandes figuras da nossa história viveram essa verdade. Pense em Gandhi. Aos 80 anos, ele se sentia jovem, cheio de energia. Winston Churchill uma vez disse que a velhice é como uma manga madura, sabe? Mais doce. E George Bernard Shaw, ele dizia que o verdadeiro prazer da natureza a gente só consegue aproveitar de verdade nos últimos anos da vida. Então, chegamos ao ponto central de tudo isso. Um estado mental estável, feliz, com propósito. Isso tem o poder de nos libertar do que chamamos de prisão da velhice. A juventude, no fim das contas, não é sobre quantos anos se passaram, é sobre a vitalidade que carregamos por dentro. E com isso, a lição do rei Midas continua ecoando, né? Ela nos deixa com uma pergunta fundamental para levarmos para a vida. Qual é a nossa verdadeira riqueza? O que é aquilo que, se perdêssemos, sentiríamos que perdemos absolutamente tudo?